Vamos ver mais algumas questões muito semelhantes que cairão na prova de matemática elementar. Vamos ver essa questão de você tomar uma fórmula que eu já vou garantir que é uma fórmula bem formada, uma fórmula que está sintaticamente correta, sem nenhum erro de sintaxe. Eu vou garantir isso. E vou lhe dar para você analisar e dizer se isto é uma tautologia, se é uma insatisfatibilidade ou é uma contingência. Às vezes, a pessoa pode responder isso sem fazer a tabela verdade. Mas para responder assim, você precisaria de saber algumas regras de inferência e saber algumas propriedades mais usuais. E isso se sabe mais quando é um curso de 30, 45 horas específico para lógica. Então, provavelmente você vai preferir fazer uma tabela verdade. Então, vamos fazer essa tabela verdade. Primeiro, de quantas linhas eu preciso? Quantas variáveis eu tenho aqui? 2, P e Q. Então, você precisa sempre de 2 elevado ao número de variáveis. É o número de linhas que você precisa. Então, você vai precisar de 2 elevado a 2, portanto, vai precisar de 4 linhas. Agora, quantas colunas você precisa? Na prova, eu já vou dar as colunas com os nomes nessa prova. Talvez na final não dê. Mas talvez na reposição não dê. Mas você, na prática, você deve saber, você mesmo formar as colunas. Você forma assim, começa com as coisas simples. Você precisa de uma coluna para P. Uma para cada letra, uma para Q. Depois, se houver negações, você precisa negação de cada letra, se houver negação. Mas eu tenho aqui uma negação para P e uma negação para Q. Depois, eu vou precisar aqui formar as expressões menores que vão se juntar para formar maiores, que vão se juntar para formar outras maiores. Então, a menor é essa daqui. Então, eu vou precisar de P, o exclusivo, eu prefiro chamar de o excludente, P, o excludente Q. Então, esse é metade do lado esquerdo da equivalência. Agora, para formar essa metade do lado direito, vai dar um pouco mais de trabalho. Você precisa fazer essa metade do N, do I, depois precisa fazer a outra metade. Então, você precisa de uma coluna para não P e Q, e precisa outra coluna para essa parte daqui. Essa daqui. Depois de fazer essas duas colunas, você com mais facilidade fará a coluna para a metade direita da equivalência, que é essa coluna para isso. E uma coluna agora resumindo tudo. Se nessa coluna aqui, que é para toda a fórmula, todas as linhas tiverem verdade, que eu vou chamar true, para não confundir o V, quando eu chamo o V, às vezes confunde com o O. Viu? Esse O daqui, às vezes confunde com o V. Então eu vou chamar T de true. Então você vai preencher aqui em vermelho. Então repare, lá eu já vou dar essa tabela pronta. Você na sua vida profissional, você vai saber você mesmo inventar, bolar, descobrir quais são os nomes das colunas. Mas para a prova eu vou simplificar. Aí você vai formar assim, não P. Então é o contrário de P. É a negação. Então, onde é falso, aqui vai virar verdade, que é true. E assim por diante. E onde aqui é true, aqui, lá vai virar falso. Então, essa coluna daqui
obtida dessa daqui, trocando falso por true e true por falso. Semelhantemente, essa coluna daqui é obtida da coluna Q, essa daqui, trocando os valores, onde aqui é falso, vira true, e onde é true, vira falso, e assim por diante. Então, você formou já duas colunas. Essa aqui, o exclusivo. O exclusivo só é verdadeiro quando um dos argumentos, o argumento à esquerda, tem um valor e o outro tem um valor oposto. Então, esse aqui é verdadeiro quando for aqui true e aqui falso, ou quando aqui for falso e aqui for true. Então, vamos selecionar aqui e vamos olhar nessas colunas P e Q, onde os valores estão trocados. Olha, são nessa linha 2 e estão trocados na linha 3. Então, nessa linha 2 e 3, o exclusivo, o excludente vai ser true, e nas outras vai ser falso. Certo? Bom, vamos formar aqui essa coluna, que equivale às linhas C e B. Deixa eu ver, C e B. E aqui eu tenho um AND, um I, aliás. O isso é verdade quando os seus dois argumentos, ambos são true. Isso vai ocorrer aqui na linha 2. Na linha 2, eu tenho aqui true e true. Nas outras, não ocorre isso. Então, aqui vai ser a única linha que eu vou ter true e as outras linhas vão ser F. Da mesma maneira aqui é um AND. Então, eu venho aqui para as linhas, para as colunas A e D, e vou procurar se tem alguma linha onde ambos sejam true e true. Tem na linha 3. Olha. 3 aqui é true e aqui é true. Então aqui vai ser a única linha onde eu vou ter um T. As outras vão ser F. Aqui é um O, de F e G. Então vou separar aqui F e G, e vou para essa coluna H. E para um O ser verdadeiro, basta que um dos elementos seja verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, tudo bem, é verdadeiro também. Se só o esquerdo for verdadeiro e o outro não for, é verdadeiro. Se só o direito for verdadeiro e o esquerdo não for, também é verdadeiro. A única maneira do O dar falso é se do lado esquerdo e do lado direito eu tiver falso. Então vamos analisar aqui. Onde é que eu tenho falso dos dois lados? Tenho aqui e tenho aqui. Na linha 1 e na 4. Então na linha 1 e na linha 4, aqui vai ser falso. E as outras vão ser verdadeiras. E agora, falta aqui essa coluna de equivalência. Quando é que duas coisas são equivalentes? Quando ambas são true ou ambas são false. Então, vou comparar a linha E e a linha H. Quando é que elas têm mesmo valor? Aqui. Olha aqui, olha aqui. Vamos ver, está ficando curioso. Aqui e aqui são iguais. 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 Portanto, todas essas 4 células vão conter a letra T. Opa, é aqui. Então, concluímos de fazer a tabela verdade, agora analisamos essa última coluna, que representa
a fórmula global. Como todas as linhas dessa coluna são true, nós temos uma tautologia por definição. Tautologia é uma fórmula que é verdadeira para quaisquer combinações de valores das suas variáveis. Eu peguei aqui false and false, false and true, true and false, true and true, e aqui todos os valores deram verdadeiros, então isso é uma tautologia. Ok? Se não entendeu, pare e repita essa parte. Vamos fazer mais um problema. Então aqui eu tenho essa forma para analisar. Faço de forma semelhante e também vou ver que é uma tautologia. Mas vamos fazer passo a passo. Aqui, ver que aqui são 8 linhas, porque eu tenho 3 variáveis aqui, P, Q e R. Então 2 elevado a 3 é 8, eu preciso de 8 linhas. Aí vamos fazer as linhas, vamos fazer as linhas da coluna 4, que equivale a isso aqui, Q implica R. Então vamos ver aqui. A implicação só é falsa quando do lado esquerdo for true e do lado direito for false. Então vamos analisar Q e R, onde é que ocorre isso. Aqui ser true, olha, nessa linha daqui, isso aqui é para ser falso. Deixa eu ver outra aqui. E nessa linha daqui, deixa eu botar até aqui, isso aqui deve ser falso. E todos os outros valores são true. Vou decorar. Tem 2 true, depois 3 true e 1 true no fim. 2, 3 para conferir e 1. Então está feito esse Q implica R. Vamos fazer agora Q e P. Então eu vou separar Q e P, são essas duas colunas, e eu tenho um AND, um I. Então o I só é falso quando os dois argumentos são, aliás, é um I, né? O I só é verdadeiro quando os dois argumentos são verdadeiros. Então eu vou ter 2 casos aqui, vou ter esse daqui e esse daqui. Então aqui nesse caso eu vou ter true and true. E nos outros casos eu vou ter tudo falso. Certo? Aqui eu tenho a coluna 1 implicando a coluna 4. A implicação só é falsa quando eu tenho um true implicando um falso. Então vamos ver se tem um caso aqui que eu tenha um implicando, que eu tenho um true aqui, né, nessa coluna 1, e eu tenho na mesma linha um falso aqui. Então vamos ver aqui. True. Só tem esse caso aqui, ó, true e falso. Então aqui vai ser o único caso que eu vou ter F aqui na coluna 6. Todos os outros vão ser true. Certo? Aqui, 5 implica 3. 5 implica 3. Se tiver muito rápido, vá parando. Viu? É como meu livro. Às vezes ao invés de eu dizer uma coisa 10 vezes, eu prefiro que o aluno leia 10 vezes. Né? Então eu faço para minimizar tempo, espaço, papel e megabyte. Então, quando precisar, você pare, releia, pare e reassista o vídeo, porque se eu for dizer 10 vezes, iria dizer a mesma coisa. Então vamos ver aqui, 5
implica 3. A implicação, lembre, a implicação só é falso se do lado esquerdo, que é o 5, eu tiver true, e do lado direito, que é o 3, eu tiver falso. Vou ver se tem um canto que aqui na coluna 5 seja true e na coluna 3 seja falso. Parece que só é esse caso aqui. Então, aqui deve ser o único canto que vai ser falso e os outros vão ser verdadeiros. Vamos corrigir. Pronto, aqui foi o único canto que é falso. E agora, a coluna 8, eu vou comparar a coluna 6 e 7. Essa coluna 8 vai ter true se ambos os valores das colunas 6 e 7 forem iguais. Aí, gozado, sempre vai ocorrer. Olha, aqui, igual, 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 FF igual, TIT igual, então aqui sempre vai ser true. Então essa novamente é uma tautologia. Então com isso terminamos essas revisões, essas prévias de questões muito parecidas com as questões da avaliação presencial 1, que serão na semana que se segue a eleição. Quero desejar a vocês bom estudo, perseverem. Geralmente as notas das provas são melhores do que as notas dos quizzes, pelo motivo simples que o computador, ele aceita tudo da sua questão ou recusa tudo. E seres humanos eu posso ver que o aluno fez 90% do trabalho certo, errou lá no final. Então aproveito do 95%, 90%, 80% na questão. Então, estude bem, porque as provas presenciais feitas em papel e corrigidas por nós, seres humanos, geralmente alunos às vezes não se saíram tão bem num quiz ou no outro e se recuperam plenamente e terminam passando e passando até por mérito. Deus abençoe vocês. Então, meu aluno de matemática elementar, vamos ver mais uma questão para lhe preparar para a prova que se aproxima. Vamos fazer uma questão de formalização em lógica de uma frase em português. Eu vou procurar dar frases simples num livro de romance, num livro de poesia. Muitas coisas são ambíguas e são, às vezes, difíceis de serem traduzidas para português, para lógica. Mas eu vou procurar formar frases mais fáceis de serem traduzidas. Então, comecemos por essa. Se não houver feijão na despensa, e se eu não tiver dinheiro para comprar, ou se alguém não gostar de feijão, então, farei um risoto, ou farei um sanduíche, ou farei uma pizza. Vê que para lhe ajudar eu repetir aqui os verbos, nem sempre isso é necessário. Para lhe ajudar eu coloquei aqui, abre e fecha parênteses, para significar que esse o daqui, deixa eu botar aqui em vermelho, esse o e esse não, atrapalhei as coisas. Eu botei esse par de parênteses para dizer que esse o é feito antes desse i. Se eu não botar, você poderia ficar na dúvida. Certo? Bom, e esse que eu coloquei aqui em roxo são os operadores de lógica que você vai usar quando traduzir para lógica. Então, a melhor maneira de fazer é você escolher letras mnemônicas, letras que seja uma letra só diferente para cada sentença diferente. Mas
ela lhe lembre do que você está querendo dizer. Por exemplo, se não houver feijão na despensa, eu peguei essa letra F e botei essa expressão em azul, haver feijão na despensa. Eu vou representar por essa letra F, que me faz lembrar de feijão. Essa frase aqui, tenho dinheiro para comprar o feijão, comprar é comprar o feijão. Eu vou botar D por causa da palavra dinheiro. D significa tenho dinheiro para comprar o feijão. E assim por diante. Eu escolhi essa convenção. F significa feijão na despensa. D significa tenho dinheiro para comprar o feijão. G significa alguém gosta. Alguém gosta de feijão. Ah, mas tem aqui o não. Faltou eu sublinhar esse não. Colorir o não. R significa farei um risoto. S significa farei um sanduíche. P significa farei uma pizza. E a fórmula bem formada será a seguinte. Eu gosto sempre de fazer de improviso, viu? Então você olhando aqui, tem um se então, que é um implica. Do lado esquerdo você tem um i, tem alguma coisa à esquerda do i e tem uma coisa à direita do i. E essa coisa à direita do i tem um o. Então aqui tem não F, significa isso, se não houver feijão na despensa, e uma das duas coisas, não D ou não G. Certo? Então aqui é o lado esquerdo. Então não estou usando os símbolos para ir mais rápido. A metade é essa. Deixa eu ver se eu consigo descobrir a metade aqui. Ainda mais um pouco. Então a metade é essa. Olha. Não F está aqui. Não F. I é isso aqui. Abre parênteses. E não D ou não G. Certo? Agora a parte direita. Aqui está dizendo ou eu farei um risoto, ou um sanduíche ou uma pizza. Então vai ser R, O, S, O, P. Então, descobrindo aqui, nós vamos ter implica, que é aquela final de setinha, e nós vamos ter implica R, O, S, O, P. Então, está terminado. Vou apagar aqui o rascunho. Vou ver se tem mais um exercício desse aqui. Tem outro que foi feito pelo tutor Glauco no período passado. Expressa em lógica proposicional a seguinte frase de mediana dificuldade. Se uma pessoa dirigiu seguramente na estrada e não teve algum acidente, então isso foi porque ela não bebeu na festa e voltou dirigindo. Vou botar um parênteses. Isso foi por quê? Ou ela não bebeu e voltou dirigindo, vou simplificar, vou botar esse parênteses. Ou porque ela bebeu na festa e voltou com outra pessoa dirigindo para ela. Então, os conectivos lógicos eu estou botando
nesse roxo, o que é que falta eu botar aqui? Escolhemos os seguintes símbolos proposicionais e significados. S significa dirigiu seguramente na estrada. A significa teve algum acidente. B significa bebeu na festa. E D significa voltou dirigindo. E O voltou com outra pessoa dirigindo. Então, para você expressar isso, vou fazer um rascunho para depois apagar. Você tem um se e tem um então. Então, isso indica que tem uma parte esquerda e uma parte direita e o operador implica. Do lado esquerdo, você tem um I. Então, se S e não A, se quiser botar parênteses para ficar mais claro. Se não botar as regras de precedência ou de força dos operadores, muitas vezes resolve. Então vamos aqui para o lado direito. O lado direito tem um O. Então tem um O aqui. Tem um O. Porque a consequência, o que está ao lado esquerdo do implica é o antecedente, a condição. E o que está do lado direito é a consequência. Aqui, se a condição for satisfeita, você tem a conclusão ou a consequência. Então, se isso aqui fosse verdade, você vai ter uma consequência que tem um O, que é esse O daqui. Agora, aqui diz, aqui essa parte aqui, diz, não bebeu e voltou dirigindo. Então, vou colocar aqui, não bebeu e dirigiu. E essa parte aqui, faltou colocar isso em azul para ali facilitar. Vou botar agora. Bebeu. Então, o B e voltou com outra pessoa. Opa, outra pessoa, certo. Então vamos ver se acertamos agora. Vamos ver como está aqui. Olha, S e não A está aqui. Então a pessoa dirigiu seguramente na estrada e não teve nenhum acidente. E isso ocorreu, isso implica que a pessoa ou não bebeu e dirigiu, que dirigiu, mas não bebeu, ou então bebeu e outra pessoa dirigiu para ela. Então está correto, e eu vou apagar aqui o rascunho e vamos parar por aqui. Deus abençoe seus estudos para você tirar uma excelente nota na prova. Continuando a resolução de problemas extremamente semelhantes aos que vão cair na avaliação presencial 1, que se aproxima. Então vamos ver questões de relações e de equivalência. Então, seja a relação R definida assim. Aconselho você tomar um papel, um lápis e fazer um diagrama. Então, desenhe os nodos, umas bolinhas chamadas 1, 2, 3, 4. Assim, dessa maneira. E vamos fazer uma setinha. Eu digo, há uma relação de 1 para 1. Então, você faz um arco, saindo de 1 com uma setinha e flechando, voltando e flechando no próprio 1. Há uma relação de 1 para 2. Você faz um arco, uma seta saindo de 1 e indo para 2.
há uma relação de 1:4, de 2:1, de 2:2, de 2:3, de 3:2, de 3:3, de 4:1 e de 4:4. Então, faça uma pausa e desenhe seu diagrama. Pronto? Então, tenho 4 perguntas. Essa relação é transitiva? Lembre, para ser transitiva, vou dar um exemplo. Se tiver uma seta de 1:2 e outra de 2:3, então tem que ter uma de 1:3. E isso sempre para correr, não é só para 1, 2 e 3, mas para quaisquer elementos x, y, z da relação. Vamos ver se isso ocorre. Tem uma relação de 1:2, tem uma de 2:3, mas não tem uma relação de 1:3. Está faltando, não tem uma relação de 1:3. Repetindo, tem uma relação de 1:2, tem uma de 2:3, mas não existe uma relação aqui de 1:3. Então não é transitiva. Vou lhe dar um exemplo para você ter uma associação. A relação é ancestral de. Então, meu avô é ancestral do meu pai é meu ancestral, eu sou ancestral de meus filhos e assim por diante. Mas há uma transitividade. Se o bisavô do meu bisavô é ancestral dele e ele é meu ancestral, então o bisavô do meu bisavô também é meu ancestral. Há uma transitividade. E aqui não há. Então a resposta é que essa relação não é transitiva. E o exemplo foi esse que eu falei envolvendo 1, 2 e 3. Não, a relação não é transitiva, porque existe de 1:2, existe de 2:3, mas isso não explica que haja uma relação de 1:3. Segunda pergunta, essa relação é reflexiva? Reflexiva significa que todo elemento, no exemplo 1, 2, 3, 4, é relacionado consigo próprio. No mundo sem anomalia, todo mundo... As pessoas gostam de algumas pessoas e não gostam do outro, mas todo mundo gosta de si próprio. Então, uma relação reflexiva. Gostar de, no mundo sem anomalia, todo mundo gosta de si mesmo. Vamos ver se isso ocorre. 1 está relacionado com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 por 4. No diagrama ficaria mais simples de ver. Então, esta é uma relação reflexiva. Porque R de x para x é verdade para todo x. Ela é simétrica. Bom, o que é uma relação simétrica? Vamos supor que houvesse um mundo onde, se uma pessoa gosta de outra, essa outra também tem que gostar da primeira. Vamos ver se isso ocorre. Será que, uma vez que tem um relacionamento de 1:2, existe uma de 2:1? Existe. Tendo uma de 1:4, existe uma de 4:1? Existe. Tendo uma relação de 2:3, existe uma de 3:2? Existe. Então, eu esgotei todas as possibilidades, porque a reflexiva já intrinsecamente é simétrica. Então, só preciso ver relações de elementos diferentes entre si, e nós verificamos toda, então a relação é simétrica. Porque se há uma relação entre x e y, isso implica que há uma relação simétrica entre y e x para qualquer que seja os x e y. Por fim, eu pergunto se isso é uma relação de equivalência. E a resposta é simples. Não é. Viu? Porque para ser uma relação de equivalência, tem que ser simultaneamente transitiva, reflexiva e simétrica.
Por exemplo, na aritmética, a relação igual é uma relação de equivalência, porque vamos ver a parte transitiva. Se 2 igual a 1 mais 1, e se 1 mais 1 igual a 0 mais 2, então 2 é igual a 0 mais 2. Então a relação de equivalência satisfaz essas três coisas. Reflexiva. Nessa operação de igual da aritmética, todo número é igual a ele mesmo. 2 igual a 2, 1000 igual a 1000, satisfaz. E é simétrica. Se você tem uma expressão, por exemplo, 1 mais 3 igual a 3 mais 1. O simétrico também é verdadeiro. 3 mais 1 igual a 1 mais 3. Então, para você lembrar, as propriedades da igualdade na aritmética são as mesmas propriedades da equivalência em relações. As propriedades, para ser uma equivalência, tem que ser simultaneamente transitiva, reflexiva e simétrica. Isso não ocorreu aqui. Essa relação não é transitiva. Então, se a relação não é transitiva, também não é uma equivalência. Né? E a explicação é essa que foi dada. Não, pois uma relação de equivalência precisa ser transitiva, reflexiva e simétrica, e não é transitiva, como nós já provamos. Então, continue estudando, Deus abençoe seus estudos e até a prova. Boa tarde, meu aluno de matemática elementar. Estamos continuando a fazer uma revisão prévia para a prova 1, que vai ocorrer brevemente. E estou colocando as questões quase iguais às da prova. Não iguais, mas bem parecidas, mudando somente os dados. Então vamos ver agora como responder a questões sobre composição de funções. Então antes vamos relembrar a definição. Viu? Se eu tenho um domínio X e um contradomínio Y e uma função f que mapeia de x para y, e tem outra função g que mapeia de um domínio z para um contradomínio w, eu posso compor essas duas funções, isso é, posso aplicá-las numa cadeia, numa sucessão. E a definição é assim: se a imagem da primeira função f estiver contida no domínio da função g, que é a segunda, nós definimos g composta com f como a função que leva diretamente desse domínio x diretamente para o contradomínio w. E definimos assim, g composta com f é definido como a g aplicado a f aplicado a x. Qualquer que seja o x minúsculo, elemento do domínio x maiúsculo. Então agora, isso tudo foi para relembrar, você não ter que ter isso decorado na sua cabeça, que dá trabalho. Agora começa a questão propriamente dita. Dadas estas 4 funções, peço-lhe que calcule passo a passo a composição seguinte. F composta com G, composta com H, composta com I, aplicada a X. Então essa resposta tem que ser feita passo a passo. E mais do que isso, você tem que fazer o passo 1, corrige o passo 1 e reconfere o passo 1. Faz o passo 2, corrige e reconfere. Faz o passo 3, corrige e reconfere. Por que isso? Porque se você for fazendo e errar, se são 20 passos, você errar no segundo ou terceiro, você terá errado todos os outros passos.
Então nós temos que fazer aos poucos e corrigindo com bem calma e paciência. Então aqui nós vamos aplicar a primeira definição de função. Vou fazer um rascunho aqui ao lado. Eu não gosto de ver já pronto. Viu? Então pela definição, essa composição é F aplicada a G, aplicada a H, aplicado a I, aplicada a X. Então vamos ver se está correto aqui. Está correto. Viu? Vou apagar o rascunho. Sim, dizem casa de ferreiro, espeto de pau. Eu aconselhei que você fizesse, reconferisse, mas na aula de ontem, aliás, de sexta-feira, eu não pude fazer isso, porque eu tinha planejado, tinha preparado uns PowerPoints, umas apresentações muito genéricas. Quando faltavam 2 horas para eu viajar no carro da universidade para a Lagoa Grande, eu mudei de ideia. Eu vou colocar as questões o mais parecidas possíveis com as questões da prova que eu já preparei. Então eu perdi tudo que tinha feito e recomecei a preparar, e foi feito na carreira. E nessa questão, talvez tenha 10 ou 12 linhas, eu errei a penúltima linha e não deu tempo de reconferir. É educativo, que mostra que até professor erra e tem que você fazer e conferir. O erro foi um erro tolo, foi falta de conferir. Então, não faça como eu fiz, corrija linha por linha. Então, vamos ver agora o que é que vamos fazer aqui. Então, nós começamos a trabalhar do interior para o exterior. Eu vou substituir aqui, onde tem IX, I aplicado a X, eu vou usar a definição que está aqui. Vou substituir esse I aplicado a X por 2x mais 3. Então, fica isso daqui, ó. Substituir. Se eu puder fazer alguma simplificação, eu devo fazer, mas não posso. Então é isso mesmo. Então agora vou eliminar o H. Eu vou tomar essa definição de H, vou usar aqui como rascunho. Vou tomar essa definição de H e vou substituir, ao invés de X, eu vou usar esse valor daqui, que é o valor que eu já tenho calculado e que está servindo de argumento. Então é só eu tomar aqui, onde tem X, eu coloco isso aqui. Então vamos conferir se eu fiz correto. Sempre eu faço e confiro, faço e confiro. Então fica aqui, olha. F aplicado a G, aplicado a isso aqui, que é exatamente o que eu tinha aqui. Vou apagar esse rascunho, para não ficar lixo no arquivo, e vamos prosseguir aqui. Então aqui eu faço os algebrismos usuais. Olha, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, depois 9 menos 3 dá 6, e ao final das contas eu fiquei com... Sim, então, para simplificar, aqui eu tenho 6 e aqui tem um 6. Eu coloquei 6 em evidência e ficou 6 que multiplica x mais 1. Terminei de simplificar. Agora vou procurar eliminar o G. Então vou aqui na definição de G, vou fazer um rascunho aqui. Eu vou na definição de G, e onde eu tenho x, eu vou usar o argumento que eu estou com ele agora. O argumento é esse. Opa, desculpa aqui, deixa eu copiar direitinho. Então eu vou colocar aqui isso e vou colocar aqui isso. Então preste atenção como vai ficar aqui.
eu vou chegar a essa expressão aqui. Vamos conferir se eu fiz certo. Eu mesmo estou me conferindo agora. Eu fiz uma vez e agora estou conferindo para ver se eu fiz certo. Então, fiz, aqui, 4 vezes 6 que multiplica x mais 1, tudo isso é elevado ao quadrado. Mais essa parte daqui, né? Então, 3 que multiplica 6 que multiplica x mais 1 menos 2. Isso foi obtido fazendo essa substituição. E agora eu faço um algebrismo simples. Simples, mas traiçoeiro, que eu tenho que fazer com cuidado, né? Então, para fazer esse quadrado, 6 ao quadrado dá 36. X mais 1 ao quadrado dá x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Faça aqui essa multiplicação. 3 vezes 6 fica 18x. E 3 vezes 6 vezes 1 dá 18. E aqui menos 2. Então, fazendo essa conta, 4 vezes 36 dá 144. 4 vezes 36 vezes 2 dá 288. Então, 144x ao quadrado mais 288x. Aqui, 4 vezes 36, 4 vezes 36, 144. Vezes 1, 144. E aqui eu repito, fica 18x, e aqui 18 menos 2 dá 16. Então, somando aqui, dá 144x ao quadrado, depois 288x mais 18x, dá 306x, e 144 mais 16 dá 160. E agora a última, acho que é a última parte, né? Vamos tomar esse valor daqui e vai servir de argumento para o f. Então, onde tem x aqui, eu vou escrever aquilo. Depois eu vou desfazer. Então, vai ficar isso aqui. A resposta final vai ser 5 cosseno de 144x ao quadrado, mais 306x, mais 160, mais 6. E não dá para eu simplificar mais do que isso. Vou apagar aqui o rascunho. E vamos descobrir se o que eu fiz aqui, se está correto. Então está aqui também. Aí, eu acho que tem... Isso aqui era um lixo que tinha antes. Isso é um lixo. Deixe-me apagar. Isso é um lixo. Deixa eu ver aqui. É um lixo que tinha antes. Isso é o que eu tinha errado e feito lá em Alagoa Grande. Mas isso aqui é lixo. Vou apagar. Então a resposta é essa daqui. Então, Deus lhe abençoe. Goze de saúde com sua família e até a prova. Então, bom dia novamente, meu aluno de matemática elementar. Vamos continuar a fazer uma prévia para as questões da próxima prova, a avaliação presencial número 1, que as provas deverão ocorrer na semana depois da eleição. Então vamos ver agora questões de operações com conjuntos e questões de conjunto potência. Considere o conjunto A, definido dessa maneira. A é o conjunto IAS, DFG. B
é definido como o conjunto dos elementos QA, Z, W, S, X, e C é definido como o conjunto dos elementos A, W, Z, S, E. Então, primeira pergunta, pergunta A. Quanto é D, onde D é definido como A união B, interseção C? Eu vou responder de pergunta em pergunta, fica mais fácil, né? Então, a dica aqui, que não pode ser esquecida, é que primeiro se fazem as interseções, somente depois se fazem as uniões. Então, é uma semelhança com aritmética e com álgebra que você já viu, onde podemos associar a interseção com a multiplicação e podemos associar a união com a soma. Então, da mesma maneira que nas expressões aritméticas, primeiro você faz as multiplicações para depois as somas, isso é, se você tem 2 mais 3 vezes 4, primeiro você multiplica 3 vezes 4 dá 12, depois que soma com 2 e vai dar 14. Dessa mesma maneira nós vamos fazer aqui. Então, primeiro nós vamos fazer essa interseção. Então, vou responder aqui. Ó. Primeiro, nós colocamos parênteses, abre parênteses aqui e fecha parênteses aqui para indicar para você que vamos fazer primeiro essa operação. Então, a interseção. Então, o que é interseção? Interseção, eu comecei a fazer um rascunho aqui. Você toma os elementos de um dos conjuntos, por exemplo, o conjunto B, que é esse daqui, e você dele extrai os elementos que também estão no outro conjunto. Então, eu quero fazer a interseção de B, que é isso daqui, com C, que é isso daqui. Isso daqui. Então, eu vou ver os elementos que estão em B e em C. Então, Q não está em C, então eu tiro Q. A está em C, eu deixo. Z está em o que é que eu estou vendo C, botei primeiro C, né? Deixa eu voltar aqui que eu... não, eu coloquei B e estou fazendo a operação com C. Então, vou tomar os elementos de B e conservar os que também estão em C. Então, é Q não está em C, eu tiro Q. A está em C, eu deixo. Z está em C, eu deixo. W está em C, eu deixo. S está em C, eu deixo. E X não está, eu tiro. Então aqui nós devemos encontrar, vou branquear aqui para você ver, aqui nós devemos encontrar aqui A, Z, W, S. Vou apagar esse rascunho. Então o que eu fiz até agora foi isso. Okay. B interseção C resultou nisso aqui. E agora eu vou fazer a união. O que é a união? Eu tomo todos os elementos que ocorrem tanto em A, aqui, como ocorrem aqui. Basta ocorrer em um dos locais que eu aproveito. Se ocorrer nos dois locais, eu aproveito. Então, aqui então, vou fazer um rascunho aqui para apagar. Eu vou ter A, vou ter S, vou ter D, vou ter F e vou ter G, porque são os elementos daqui. E aqui eu vou acrescentar a isso os valores que estão aqui, mas não estão aqui. Então, vou acrescentar aqui Z e vou acrescentar W. Então, a resposta vai ser essa daqui. Depois eu vou apagar essa outra. Deixa eu dar um espaço aqui para não atrapalhar. Então, a resposta
vai ser essa daqui. A, S, D, F, G, Z, W. Vou tirar o meu rascunho daqui e então está a resposta. Aqui eu pergunto, quanto é E definido como interseção de C e B, união com A? Olha, eu estou achando isso parecido com a questão anterior. Vamos analisar. Aqui eu tenho B interseção C e aqui tem um C interseção B. Mas essa operação é comutativa. Você pode trocar a ordem que dá a mesma coisa. Então isso aqui é a mesma coisa disso. E indo mais além, aqui eu tenho A união com essa parte do lado direito, e aqui eu tenho essa parte do lado esquerdo, união com A. Então, isso aqui vai dar o mesmo resultado acima, não precisa nem fazer as operações. Então, basta que você escreva que, por regras de comutatividade, você percebeu que essa expressão agora é igual à expressão de cima. Agora, esqueci de esconder aqui, vou esconder, espero que você não tenha visto ainda, para a gente fazer sem ver. Quanto é a subtração de D e A? Então, D é isso aqui. D é isso aqui, o resultado final. E eu vou subtrair A. Então, eu vou retirar desse valor de D os elementos que estão em A. Então, vou retirar a letrinha A minúscula, porque esse A minúsculo está aqui. Vou tirar a letra S, vou tirar a letra D, vou tirar a letra F, vou tirar a letra G. E vai sobrar Z e W. Então, essa é a resposta daqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui Z e vou tirar Z e W. Então, é a resposta. A outra, quanto é o conjunto potência de A? Aliás, quantos elementos, que eu estou perguntando não qual é o conjunto potência, mas qual é a cardinalidade. Quantos elementos nós temos no conjunto potência? Talvez na prova eu possa mudar um pouquinho e pedir quais são os elementos. Mas aqui eu estou pedindo só a cardinalidade. Então, o número de elementos de um conjunto potência é 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. O conjunto A tem 5 elementos. Então, aqui o número de elementos do conjunto potência de A é 2 elevado a 5, que é 32. Então, vou branquear aqui para você ver. E a pergunta é, quais são os elementos de P de A que não contêm o elemento... Aliás, quais são os elementos de P de A que contêm o elemento W e não contêm o elemento A? Vamos ver aqui com cuidado. A é esse daqui. Então, estou pedindo os elementos que contêm W no conjunto potência de A. Mas W não pertence a A. Portanto, não existe nenhum elemento, cada elemento de P de A em si mesmo é um conjunto. Então, nenhum dos conjuntos que são elementos de P de A contém W. Então, essa pergunta não é aplicável, não faz sentido. Então, basta que você responda não aplicável. Não vou pedir agora, neste período, agora 2014.2,
mas vou registrar para que possa ser usado esse vídeo em períodos posteriores. Poderia cair uma pergunta: qual é o complemento de D, que eu vou definir não como aquele D lá de cima, mas como S e F. Qual é o complemento de D em relação a A? Ó, complemento só é definido quando isso aqui é subconjunto disso aqui. Se não for, não está definido. Aí vamos ver se S e F estão contidos aqui. Então, ó, S está aqui, F está aqui. Então a definição faz sentido. Já que faz sentido, vamos usar a definição. Complemento é você tomar esses elementos daqui e retirar esses. Então você vem aqui e retira S e F. Então vai restar A, D e G. Então a resposta é o conjunto A, D e G. Vou branquear aqui para você poder ver. Então, olha, como D é subconjunto de A, a definição de complemento se aplica e temos que o complemento de D em relação a A é a mesma coisa de A menos D e é igual a ADG. Outra pergunta que não cairá agora, mas inclui no vídeo, porque pode cair em outros períodos, né? Qual o complemento de E, que é o conjunto com os elementos 1 e 2, em relação ao conjunto A, que é o mesmo já visto acima? Ora, vamos ver. A definição de complemento exige que, para começo de conversa, para ela poder começar a ser aplicada, é exigido que E seja um subconjunto de A. Mas não é, porque para o elemento 1 não consta aqui em A. Então E não é um subconjunto de A. Portanto, a definição de complemento não se aplica. Os melhores livros adotam a solução, que eu adotei também no meu livro, da resposta a essa pergunta ser indefinido, ou então não se aplica. Mas os livros mais antigos adotam uma convenção um pouquinho errada, um pouco inferior, que a resposta deve ser conjunto vazio. Então, o mais correto, a resposta mais correta é a primeira que eu falei agora, mas eu vou admitir também as outras respostas, porque estão nos livros mais antigos, eu vou admitir também. Então, você pode responder dessa maneira. Como E não é subconjunto de A, a definição de complemento não se aplica. Portanto, a resposta correta, conforme os melhores livros, deve ser indefinido, não se aplica. Mas vou tolerar essa resposta aqui, conjunto vazio, nessa simbologia, ou nessa com a letra grega φ, vou tolerar porque é adotada nesse livro. Deus lhe abençoe, meu aluno, na sua vida. Bom dia, meu aluno de matemática elementar. Vamos ver aqui uma prévia para a prova 1, que ocorrerá brevemente. Isso aqui vai ser praticamente uma repetição da aula presencial 1, que vimos a semana passada, mas vou acrescentar um ou outro problema a mais. Vamos ver agora questões envolvendo os conceitos de função, função injetora, sobreinjetora, bijetora. Então, uma questão poderia ser essa: considere que f de x é x mais 1 elevado a menos 1/4. Isso significa que f de x é igual a 1 sobre a raiz quarta de x mais 1. E pretendemos, nossa intenção é que f seja uma função de reais para reais. Então a pergunta primeira, pergunta A, é ela realmente uma função?
Então vamos analisar. Para haver uma função, precisaria que fosse definida para todos os elementos do conjunto, do domínio R, e que essa definição fosse de uma maneira unívoca, que só houvesse um valor de f de x para cada valor de x. Mas penso que ocorreria, por exemplo, se x fosse 15. Se x fosse 15, f mais x, aliás, x mais 1 seria 16. Então, 1 sobre a raiz quarta de 16 ficaria 1 sobre mais 2 ou menos 2, porque a raiz quarta de 16 pode ser positiva, mais 2, ó, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, dá 16. Ou pode também ser negativa, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 16 também. Então o denominador pode ter dois valores, ou mais 2 ou então menos 2. Portanto, a função f resulta em dois valores quando x é 15. Então, basta esse contra-exemplo para sabermos que f de x não é uma função verdadeira. Então, vou mostrar aqui as respostas para depois prosseguirmos. Então, vou apagar aqui. Então, as respostas são essas, exatamente o que eu falei há pouco. Pergunta B. Isso é uma função injetiva? A resposta é muito simples. Se não é uma função, não pode ser uma função injetiva. Então, a resposta é não. E a explicação é essa que eu dei. Viu? Outra pergunta, é uma função sobrejetiva? A resposta é não. E a justificativa é, se não é uma função, não é uma função sobrejetiva. Então, você pode responder dessa maneira. Haveria outras maneiras de responder também, mas é bastante essa que eu dei. Se quiser, faça uma pausa e pode ler tudo e raciocinar direitinho, mas a resposta que eu dei já é suficiente. E a terceira pergunta se é uma função bijetiva. Você pode responder de duas maneiras, dizendo a maneira mais poderosa, mais simples também, se não é uma função, não pode ser uma função bijetiva. Ou você pode dizer que para ser função bijetiva, precisa ser função injetiva e função sobrejetiva. Como não é nenhuma nem outra coisa, então também não é uma função bijetiva. Certo? Então, se quiser, faça uma pausa e reveja toda essa questão. Outra questão parecida. Eu dou outra função aqui. F de x igual a x elevado a 2, x ao quadrado. E tenho a intenção que isso seja uma função e quero comprovar se realmente é uma função. Viu? Então, x ao quadrado é uma função? A resposta é sim. Porque para todo x, você só obtém um x elevado ao quadrado. Então, a resposta aqui para a letra A é sim. Vou liberar aqui para ver. Porque para todo e qualquer real x, f de x tem um e somente um valor. Então, tá bem, começou que f de x é uma função. Mas ficam agora três perguntas. Ela é injetiva, ela é sobrejetiva, ela é bijetiva. Viu? Então, vamos ver se ela é injetiva. Pense, por exemplo, para ser injetiva, não pode ocorrer que a dois valores do domínio corresponde um só valor do contradomínio. Em outras palavras, nenhum elemento do contradomínio pode receber duas setas, fazendo o diagrama, não pode receber duas setas vindo de dois valores diferentes do domínio.
Então vamos pensar em um valor simples, né? Vamos pensar num valor simples, deixe-me ver. Vamos pensar em x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Então, vindo aqui nessa expressão, substituindo por mais 1 ao quadrado dá 1. E substituindo por menos 1 dá a mesma coisa, porque menos 1 ao quadrado também é mais 1. Então isso é proibido. Para ser uma função injetiva ou injetora, não pode ocorrer isso. Não pode dois valores diferentes de x darem o mesmo valor x ao quadrado. Então a resposta é que f não é uma função injetiva ou injetora. Vamos mostrar aqui a resposta. Pronto, a resposta é essa daí. Pergunto também se ela é sobrejetiva. Para ser sobrejetiva, tem que todos os valores do contradomínio terem um correspondente no domínio. Mas, como o domínio aí está grande demais, é todo o domínio dos reais, o contradomínio também é todo o domínio dos reais. Penso no contradomínio no valor menos 1. Menos 1, será que menos 1 tem algum valor correspondente no domínio? Não tem. Então, pode dizer isso de outra maneira. Que nenhum real elevado ao quadrado produz menos 1. Ou podemos dizer de outra maneira, fazendo o diagrama com as setas entre elementos do domínio e do contradomínio, nenhum elemento do contradomínio, que é o conjunto dos reais, incluindo negativos e positivos zero, nenhum elemento aqui do domínio corresponde a menos 1 aqui. Então, menos 1 não é flechado por ninguém no diagrama. Então a resposta aqui é não. Não é sobrejetiva. E a explicação é essa que eu lhe dei. Nenhum real x faz com que f de x seja igual a menos 1. E por último, essa função é bijetiva? Não, porque para ser bijetiva precisava ambas essas respostas daqui e esta serem sim. Então não é bijetiva por essa razão que eu mencionei. Vou descobrir aqui para você ler. Então vamos para mais uma terceira pergunta desse tipo. A função é a mesma. Eu mudei agora os domínio e contradomínio e vou eliminar os reais negativos. Vou eliminar tanto do domínio como do contradomínio. Só estou lidando com o conjunto dos reais positivos, tanto para o domínio como para o contradomínio. Aí a coisa vai mudar. Repara, a função é a mesma, mas as respostas vão ser diferentes, porque domínio e contradomínio mudaram. Você, quando for responder questões desse tipo, preste bem atenção quais são o domínio e contradomínio, porque pode mudar radicalmente as respostas que você está pensando em dar. Então eu pergunto, isso aqui é uma função? Sim, porque para qualquer x dentro dos reais positivos, quando eu elevo ao quadrado, só obtenho um valor. Então a resposta aqui é sim. Sem dúvida a resposta é sim. Porque para todo e qualquer real positivo, x, f de x tem somente um valor. É injetiva, agora a resposta vai ser sim, ao contrário da questão lá em cima, questão 2, agora a resposta é sim. Por quê? Porque agora, para qualquer x sendo um real positivo,
f de x é único. Viu? Então, a definição de injetiva é essa. Viu? É único no sentido que cada valor que você tem no contradomínio, que é um real positivo, você só tem um valor correspondente no domínio. Ou falando de maneira mais fácil de entender, se você fizer o diagrama com setas dos elementos do domínio para os elementos do contradomínio, cada elemento do contradomínio recebe uma seta. E somente, exatamente, uma só seta. Então, isso satisfaz a definição de função injetiva. Você pode responder dessa maneira. Nunca ocorre para os dois reais positivos e diferentes que f de x seja igual a f de y. Se eu completar aqui. Nunca ocorre para dois reais positivos diferentes, x e y, que f de x igual a f de y. Por outro, não. E agora pergunto, essa função é sobrejetiva? Isso é, ela cobre todos os elementos do contradomínio? Ou há uma parte do contradomínio que não é coberta? Ela é sobrejetiva, porque veja aqui a função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Viu? Então, qualquer que seja um x no contradomínio, vou chamar um y, é mais costumeiro, qualquer que seja um y no contradomínio, existe um x no domínio, tal que x vai mapear para o y no contradomínio. Então você vai responder aqui sim e vai dar essa explicação aqui. Todo real positivo no contradomínio, y, por exemplo, 4, tem um valor no domínio, x, por exemplo, 2, tal que f de x igual a y. E essa função é objetiva, a resposta vai ser sim, porque para ser objetiva precisa ser, ao mesmo tempo, simultaneamente, injetiva e subjetiva. Como isso ocorreu, você pode dizer que essa função é bijetiva. Então, vou descobrir aqui. Mais uma última questão de funções. Viu? Eu dei agora 2 elevado a x. E quero testar se isso realmente é uma função. Isso é uma função? É sim. Porque qualquer que seja o valor de x aqui, você pode determinar 2 elevado a x e só vai ter um valor. Por exemplo, 2 elevado a menos 1 é menos... 2 elevado a menos 1 é 1/2. 2 elevado a 0 resulta em 0. 2 elevado a 1 resulta em 2, e assim por diante. Então, isso é uma função. Eu vou responder aqui que sim, e já dei a explicação. Se você quiser ler mais devagar. Agora eu pergunto se ela é injetiva. Isso é, perguntar se ela é injetiva se para cada elemento y no contradomínio, você só tem um elemento correspondente no domínio. Ou de uma maneira mais intuitiva, se você fizer o diagrama das setas, cada valor y no contradomínio recebe somente uma flechada. Nem recebe 0 flechada, nem recebe 2 flechadas, recebe exatamente uma flechada. Então, isso ocorre aqui,
porque com essa função 2 elevado a x, você tendo um elemento y, você só vai ter um elemento correspondente no domínio. Né? Vamos supor o contrário. Vamos supor que haja dois elementos, tá certo essa maneira de explicar. Vamos supor que isso não ocorra. Vamos supor que eu tenho dois elementos x1 e x2 no domínio e tenho dois elementos para onde eles mapeiam no contradomínio e vou chamar y1 e y2. Então eu vou mostrar aqui que y1 é igual a y2. Ou mostrar do modo contrário. Vou mostrar que se são diferentes no contradomínio, também são diferentes no domínio. E eu mostrei assim. Viu? Se eu escolhi x1 de maneira que f de x1 é y1. Isso é, y1 é 2 elevado a x21. E se eu escolher y2 e x2 de maneira que y2 é a função de x2, ou seja, é 2 elevado a x22. Então, nós temos que x1 é o logaritmo na base 2 de y1 e que x2 aqui é o logaritmo na base 2 de y2. Se supusermos no contradomínio que y1 e y2 são diferentes, isso implica que no domínio x1 e x2 também são diferentes. Bem, talvez tenha, eu respondo as questões de improviso, não memorizo e faço improviso. Talvez você tenha ficado confuso, que dei 2 ou 3 explicações, faça uma pausa, retorne um pouco e escolha só uma explicação, porque é bastante uma das 2 ou 3 explicações que eu dei. E agora, a última pergunta, mais uma pergunta. Essa função é sobrejetiva? Isso é, no contradomínio, cada elemento do contradomínio recebe uma seta. Repara, o contradomínio é R. Para todo elemento de R eu recebo uma seta. Por exemplo, se eu escolher 0, qual é o número que qual é o valor de x tal que 2 elevado a x é 0? Não existe. Porque 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1 é menos 1 meio. 2 elevado a menos 100 é 1 sobre 2 elevado a 100. Mas nunca resulta em 0. Então, essa função não é sobrejetiva, podia dar outros motivos. Um dos motivos é que se eu escolho o 0 no contradomínio, não tem um equivalente no domínio. Há outros motivos, mas esse é suficiente. Por exemplo, aqui, eu na explicação, eu dei outra razão, outro motivo. Você só precisa escolher um. Uma vez eu estou dando aqui 2, 3 motivos, e você só precisa dar um. Eu aqui dei o seguinte, que nenhum real x no domínio mapeia em 0 no contradomínio, nem em nenhum real negativo. Então, dou 2 razões, bastava você ter dado uma dessas
ou ter dado essa outra razão. Aqui, essa daqui. E agora eu pergunto se é objetiva, você já aprendeu aqui o macete, e para ser objetiva, precisa que essas duas respostas aqui, ambas sejam sim. Isso não ocorreu. Então, ela não é objetiva. A resposta e a justificativa foram dadas. Né? Então, obrigado e vou prosseguir da outras partes. Deus lhe abençoe nos seus estudos, meu aluno e meu amigo.